Puxa, Marcos, eu acho que é um sonho realizado de quem é nordestino, de quem é brasileiro, de quem ama esse país, né? Essa história começa em idos de 1840, quando o então superintendente do Crato, lá no estado do Ceará, faz chegar ao então parlamento brasileiro, que era um parlamento na monarquia de Dom Pedro II, um pleito, um pedido para que fossem disponibilizados recursos para canalizar, né, o Rio São Francisco pelo sertão do Araripe até a região ali onde hoje fica o Castanhão. E ao longo desse tempo todo, a gente está falando aí de mais de 180 anos, né? Mais de 180 anos de história, muita coisa aconteceu. Quantas famílias nordestinas tiveram que sair do Rio Grande do Norte, da Paraíba, da Bahia, de Pernambuco, enfim, dos estados do Nordeste, procurando sobreviver em outros lugares do país, né, em função das agruras da seca, né, da falta de chuva, né? Então esse processo é um processo que se arrasta secularmente e que finalmente a gente tem uma condição de comemorarmos o seu término. Então é um sonho realizado, é uma alegria extraordinária. Eu poderia comparar a chegada da energia elétrica de Paulo Afonso ao Rio Grande do Norte na década de 60. Ministro, com a chegada das águas, né, em Jardim de Piranha, se conclui totalmente a obra da transposição ou ainda é mais um passo que vai ser dado? Marcos, é importante que aqueles que estão nos ouvindo agora prestem um pouco de atenção. Você é testemunha, porque é um repórter calejado, experiente, um espectador e um observador privilegiado da cena política, de que há uma narrativa consistente, né, e reiterada, de que a obra, em idos de 2016, tinha 95% do seu escopo concluído. Bom, vamos lá. Quando começa a obra em 2007, a gente está falando de 2007, estamos em 2022, a previsão do término eram 4 anos, ou seja, 2011, meados de 2011, com um orçamento que é uma fração do que foi investido efetivamente nessa obra. E além dos eixos norte e leste, o eixo leste com a prospecção das águas em Itaparica, ali entre Pernambuco e Bahia, e o eixo norte com a prospecção da água em Cabrobó, em Pernambuco, né? Tinham 3 canais, que nós chamamos de canais acessórios auxiliares, que faziam parte do escopo desse projeto. Eram 699 quilômetros de extensão. Os canais que eu falo são os canais do Salgado, aqui no Ceará e na Paraíba, o canal do Apodi, né, que sai da Paraíba, percorre parte do Ceará e o oeste do Rio Grande do Norte, e o canal do Agreste Pernambucano, ali naquela região de Sertânia e Arco Verde. Em 2016, quando muda o governo do nosso país, quer dizer, quase 13 anos depois de iniciada a obra, 12 anos depois de iniciada a obra, o que é que nós observamos, Marcos? Nós observamos que apenas 15% do eixo leste e 16% do eixo norte tinham operação ou funcionalidade. Quer dizer, 85% do canal do São Francisco não funcionava. O primeiro ponto que é bom deixar claro na cabeça das pessoas. Depois, esses canais que eu falei a você, acessórios, sequer haviam sido iniciados. Sequer os projetos tinham sido feitos. Né? Então, era impossível se imaginar que este percentual de mais de 90% das obras fosse verdadeiro. Então, nós nos debruçamos aqui para verificar o que é que acontecia. Então, fizemos um levantamento histórico dos investimentos feitos ao longo desse tempo e constatamos que no governo do PT, quer dizer, quase 12 anos, apenas 55% dos investimentos foram feitos, bem distante dos 95% que eram apregoados. E apenas 16% em média do canal tinha funcionalidade, funcionava. Além de uma série de problemas como má construção, falta de foco, porque houve descontinuidade na alocação de recursos, uma série de empresas abandonaram a obra, vários acordos e relatórios do Tribunal de Contas da União
atestando impropriedades, projetos mal construídos, barragens que precisaram ser refeitas, canais que precisaram ser refeitos, enfim, uma série de problemas que foram resolvidos ao longo do tempo. Então, nós estamos chegando hoje ao Rio Grande do Norte com o eixo originário dos 499 quilômetros, com alguma coisa como 99%, quase 100% dele é concluído. O que remanesce são pequenas obras de reparação. Mas o projeto originário de 2007, esse não. Nós licitamos e concluímos no governo do presidente Bolsonaro o canal do Agreste pernambucano, uma obra de 1 bilhão e 600 milhões de reais, que abastece hoje 2 milhões de pernambucanos lá em Arco Verde, Sertânia. Nós licitamos, fizemos o projeto e iniciamos a obra do canal do Apodi, uma obra de mais de 1 bilhão de reais, que vai permitir que 36 municípios ali da região da Tromba do Elefante, na região do Alto Oeste, do Médio Oeste, até Mossoró, né, tenham segurança hídrica. E nós estaremos licitando agora, no mês de fevereiro, princípio do mês de março, o ramal do Salgado, que sai de Pernambuco até aquela região de Russas, no Ceará. Então, a gente está falando aí de mais de 12% a 13% da obra, 11% da obra que ainda remanesce, que precisará ser concluída para termos efetivamente o término da obra originária. Além disso, há uma série de outras ações de canais acessórios que foram iniciados. Por exemplo, nós estamos com o projeto técnico e executivo do canal do Sertão Baiano, que sai ali de Juazeiro, vizinho à cidade de Petrolina. Nós vamos fazer agora o projeto licitatório já da obra física do canal do Xingó, né, em Sergipe, agora no mês de fevereiro, no mês de março, né? Nós estamos concluindo a primeira etapa das vertentes litorâneas na Paraíba, uma obra importantíssima que vai levar água para mais de 600 mil paraibanos que não estavam também. Todas essas no escopo originário do projeto foram estendidas posteriormente. O Cinturão das Águas do Ceará, né? O Canal do Sertão Alagoano, a quarta etapa, que foi concluída agora no governo do presidente Bolsonaro. Então, essa é a maior obra hídrica em construção no mundo. Uma obra que efetivamente vai mudar a face, vai mudar a história de quem mora no semiárido nordestino. E no nosso Rio Grande do Norte, Marco, nós temos hoje 92% do território do Rio Grande do Norte contido no que nós chamamos de semiárido, graças à sua topografia, graças ao seu clima, graças à sua geologia. Então, é o estado do Nordeste que proporcionalmente tem a maior porção do seu território com esse tipo de especificidade. Então, imagine a alegria e o privilégio que eu tenho de ser ministro do Estado do Brasil, de ter tido a confiança do presidente Bolsonaro para, no dia 9, né, nós estarmos juntos lá em Jardim de Piranhas, abraçando literalmente o velho Chico, né, que traz, nesses 200 anos de independência do Brasil, note bem, 2022 são 200 anos de independência, a emancipação efetiva, né, a libertação efetiva de todo o semiárido nordestino a partir desse feito. Agora, que bom que a água chegou. Agora, a dúvida que fica, ministra, é como é que vai ser a gestão dessa água? No caso, quem vai fazer a gestão é o Estado. A gente sabe que para que essa água possa ter chegado a um custo muito alto. Como é que vai ser essa questão do custo da água? Como é que vai ser essa questão da gestão? Hoje, quem administra é a Codevasf, né, que é a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco. Nós gastamos, em média, 400 milhões de reais por ano no governo federal, o que nós chamamos de custos de energia, de manutenção, né, de bombeamento, né, e também de reparo de canais, que é feito nessa importante infraestrutura hídrica que existe hoje. Em 2005, foi assinado um contrato com os 4 estados do Nordeste Setentrional, que são os estados que recebem as águas do São Francisco, para que essa gestão fosse passada para eles. Nós estamos há quase 6 anos negociando com os estados nordestinos, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, a fórmula de manutenção e de passar a administração para os estados. Celebramos, inclusive, um pré-acordo em torno de outubro do ano passado.
mas ainda não conseguimos assinar esse contrato com os estados. Enquanto isso, é o governo federal quem banca essa situação. Nós imaginamos que, caso não avance essa negociação, que pode haver a possibilidade de fazermos uma PPP, uma parceria público-privada, justamente para diminuir esses custos, diminuir esse valor, né, com uma série de ações mitigatórias, como, por exemplo, estabelecer placas solares nos canais para gerar energia, trabalhar com energia eólica, trabalhar com a possibilidade de que cursos d'água possam ser aproveitados para lazer, né, porque existe uma série de reservatórios que fazem parte desse complexo, né? Veja, por exemplo, a barragem do Iticica, veja, por exemplo, barragem de Boa Vista, lá em Cajazeiras, na Paraíba, o reservatório Negreiros, lá em Pernambuco, uma série de reservatórios, Jati, no Ceará, que foram feitos pelo PISF, né, e que podem ser utilizados como áreas de lazer, de pesca, de recreação, né, de estruturação de perímetros irrigados, né, para gerar emprego, renda e oportunidade, e toda essa renda que porventura aconteça ser revertida para diminuir o custo de operação desse sistema tão importante. Ministro, por onde a água tem passado, que tipo de transformação acontece com aquela região e o que é que você vislumbra aqui para o Seridó? Olha, é uma revolução, né? Você muda a história das pessoas, né? A água, ela não é apenas a vida, como se diz, como se fosse assim um mantra, né? Uma repetição, né? Ela efetivamente ela muda, porque a água, primeiro, ela diminui a pressão sobre o sistema de saúde, né? Você, quando tem água de qualidade, com regularidade, as pessoas adoecem menos, né? As crianças diminuem a mortalidade, né? Você tem a possibilidade de instalar indústrias, né, que precisam de água para funcionar, o comércio, o serviço. Você tem a possibilidade de fazer a irrigação, e com a irrigação você gera uma riqueza extraordinária para as pessoas que são pequenos agricultores, que moram e que vivem à margem desses perímetros, né? Você tem a possibilidade de fazer o lazer, a recreação. Então, você tem um efeito multiplicador fantástico. E eu estou falando apenas dos eixos principais. Quando eu falei de canais acessórios, é que está sendo construído uma teia, uma rede, né, de adutoras e de reservatórios, né, de canais que estão levando como artérias a água para irrigar, né, para permitir que ela seja acessada por pessoas que moram um pouco mais distante, né, de onde a água é efetivamente armazenada, onde ela está correndo no leito dos canais ou dos rios naturais que passam a ser perenizados, né? Então, isso a gente tem visto no depoimento das pessoas que são beneficiadas, na alegria, né, de mães de famílias, de trabalhadores rurais, de senhores e senhoras idosos que passaram uma vida inteira aguardando que esse momento acontecesse, e muitos descrentes, né? Absolutamente descrentes, não acreditando que isso fosse acontecer, porque uma obra que é tratada desde a época do Império, que começa em 2007 com a promessa de ser realizada em 4 anos, depois mais 4, depois mais 4. Nós estamos chegando aí a 15 anos de construção, 16 anos de construção. Então, é evidente que a frustração que havia está se transformando em alegria, em realização, em regozijo, em comemoração, porque nós sabemos que isso não vai acontecer no primeiro momento, mas é como se você jogasse uma pedra no centro de uma poça de água, né? Então vai se gerar uma comoção, uma onda onde aquela pedra chegou, e aquela onda vai se espalhar, né, até as margens, né? É o mesmo impacto, né? Nós temos um impacto setorial, onde a água passa, mas gradativamente os benefícios, né, o impacto daquela chegada vai se alastrar por toda a região e vai acontecer no Rio Grande do Norte. Nós vamos, inclusive, agora, Marcos, em fevereiro, final de fevereiro, princípio de março, já fazer a licitação da obra física da primeira etapa da adutora do Seridó, que vai permitir que chegue água tratada de qualidade, né, nos municípios aí de Parelhas, de Caicó, de São José do Seridó, de Equador. É o projeto Né, que interliga as bacias do Seridó?
É a adutora do Seridó, para chegar água tratada, porque hoje você tem água tratada da Caerne, e você sabe que mora em Caicó, que muitas vezes a água chega de forma intermitente. Chega um dia, outro dia não chega, passa uma semana sem vir, se abre a torneira só tem ar, e isso vai acabar, Marcos. A adutora do Seridó vai permitir que haja água de regularidade e qualidade nas torneiras dos caicoenses, dos parelhenses, das pessoas que moram em São Fernando, em toda a região do Seridó. Então, esse é o tamanho da transformação que nós estamos aguardando, não apenas na geração do emprego, da renda, mas na qualidade de vida das pessoas. Ministro, com a chegada das águas de São Francisco, a prioridade máxima do governo agora passa a ser a conclusão da barragem de Oiticica? Olha, na verdade, a barragem de Oiticica já deveria ter sido concluída, né? Porque o volume de recursos necessário para que a parede da barragem estivesse erguida, já acondicionando água desde o ano passado, armazenando água, né, preciosa, né, tão importante para as pessoas que moram na região do Seridó, isso já poderia ter sido feito. Porque quem administra a obra, na verdade, é o governo do Estado. Cabe ao governo federal repassar os recursos. Nós já repassamos quase 300 milhões de reais. Na gestão da execução de Oiticica, né, há um processo de negociação exaustivo com os proprietários de terras e de edificações na área que será inundada, na área do lago, né, que vai ser transformado lá, são 550 milhões de metros cúbicos de água. Então, todo recurso para indenizar essas pessoas, para fazer o levantamento que o IFAM, que é o Instituto Histórico, determina, arqueológico, né, para se fazer as vilas rurais, né, para se fazer as intervenções ligadas ao meio ambiente, todo esse recurso já foi repassado para o governo do Estado, tudo isso está lá na conta do governo do Estado. O aditivo que o governo do Estado nos pede, de mais de 100 milhões de reais, foi aprovado. Tá? Os recursos estão sendo colocados na conta do governo em tempo hábil, não há dificuldade no cronograma físico-financeiro. Agora, infelizmente, o processo de negociação vem se arrastando e nós corremos o risco de perder as águas do inverno desse ano, exemplo do que aconteceu no ano passado. Acrescido com o fato de que já há mais de um ano nós estamos cobrando do governo do Estado que reponha quase 20 milhões de reais em valores históricos, né, fora a correção, que foram subtraídos da conta segregada, né, da edificação da barragem, em função de ações judiciais que o governo, por algum motivo, perdeu. E a governadora tem nos informado que o fará no término da obra, e esse término da obra vai se arrastando. Então, a parede já está praticamente pronta, apenas o vão central, que teria que ser tamponado para fazer o aprovisionamento das águas, ele parece que hoje tem 4 ou 5 metros de altura, quando deveria ter 40. E para não ter 12 ou 14, está faltando a retirada de 10 ou 12 famílias que já foram indenizadas, que têm a condição de ter o aluguel social, que suas casas estão praticamente concluídas, mas infelizmente nós estamos nos encontrando nesse processo de procrastinação. Mas eu espero que o governo cumpra a sua parte, que as pessoas tenham um bom senso, entendendo que é necessário dar segurança a essas pessoas que moram nas regiões que seriam inundadas e que já têm, inclusive, as suas residências construídas, as suas indenizações deferidas, mas, ao mesmo tempo, é importante levar em consideração que 300 mil nordestinos que moram no Rio Grande do Norte esperam ansiosamente o momento de contemplar essa maravilha que será o lago lá de Jucurutu. Agora, vocês trabalham com a previsão oficial para entregar a Oiticica? Depende da ação do governo do Estado, né? Não tem faltado recurso. O presidente, inclusive, irá visitar a Oiticica pela segunda vez, um presidente da República, pela segunda vez visitando uma obra, pela importância da obra, né? Pelo que ela significa, pelo que ela representa para nós, norte-riograndenses, mas, sobretudo, como um símbolo, né, de fartura, de segurança hídrica, né, de melhoria de condições de saúde para o conjunto da população do Nordeste brasileiro. Então, a gente tem feito questão de visitar essa obra sempre que possível. E veja, Marcos, é uma obra que começa em 1952 e nós vamos ter uma surpresa lá, viu? Nós encontramos uma pessoa que vai ser mostrada lá no dia,
que presenciou a pedra fundamental dessa obra em 1952, quando Getúlio Vargas ainda era o presidente da República. Ela estava presente, inclusive teve a oportunidade de proferir algumas palavras. Era uma criança de 10 anos e leu um dos textos, por exemplo. Ela vai dar o seu testemunho aí, e nós vamos saber quem é essa pessoa no dia 9, porque o presidente, antes de ir para Jardim de Piranhas, vai passar lá em Oiticica, além de darmos a ordem de serviço da estrada da Serra do João do Vale. A Serra do João do Vale, tão importante para a região do Seridó, uma região de expansão turística e, ao mesmo tempo, uma nova fronteira de energia eólica, né, entre os municípios de Jucurutu e Triunfo, né? E o presidente alavancou os recursos necessários, foi sensível, né, à solicitação da população local, e nós vamos dar a ordem de serviço para iniciar essa obra tão importante para Jucurutu, Triunfo, a Seridó do Rio Grande do Norte e o Rio Grande do Norte como um todo. Ainda esse ano, a Serra do João do Vale? Nós vamos dar ordem de serviço agora, dia 9. Ministro, eu já lhe perguntei algumas vezes sobre isso, mas é porque realmente eu sei que o pleito é importante, porque sem dúvida nenhuma o Oiticica vai se tornar o principal calendário turístico do estado, né? E a ânsia das pessoas que moram lá com relação à estrada de asfáltica ligando a RN de Jucurutu até a Nova Barra de Santana. É possível que esse pleito seja sensível também ao governo federal? Marco, mas veja, a gente tem visto aí que o governo do estado precisa dar uma contrapartida, né? Tá faltando um aceno do governo do estado. Então vamos fazer o seguinte, vamos dividir os problemas, né? O governo federal está aportando quase mais de 300 milhões de reais nessa obra. Essa estrada deve ser uma coisa com 10 ou 12 milhões de reais. Então seria interessante que houvesse uma sensibilização do governo do estado, até para que haja uma participação do governo na obra, não apenas de receber o dinheiro e entregar à empresa contratada, mas dar a sua participação para que a marca do governo do estado, tão importante, fique nessa obra. Está feliz em ser potiguar e participar desses momentos, dessas inaugurações de obras importantes para o estado? Marco, eu acho que essa pergunta para mim ela é talvez a mais importante da nossa entrevista, tá? Eu estou com 58 anos, né? Eu cresci, eu me formei como gente, como homem, como cidadão, escutando histórias a respeito da seca, né? Assistindo em primeira mão relatos, né? Lendo livros e escutando poesias, canções a respeito da migração do homem do Nordeste para o centro-sul do país. Foram os nordestinos que construíram São Paulo, Rio de Janeiro, que povoaram o centro-oeste, que chegaram no Amazonas, não porque queriam fazê-lo, mas premidos, obrigados pela circunstância da falta de chuvas. Né? Quantas famílias foram desfeitas, quantos sonhos despedaçados, né? E você ser testemunha dessa situação com uma impotência enorme. E a vida, né, me deu essa possibilidade, Deus me abençoou, né, me dando esse privilégio. E a confiança do presidente Bolsonaro, né, que me oportuniza estar aqui nesse momento, concluindo a chegada das águas do São Francisco ao estado mais setentrional, que é o meu estado, o Rio Grande do Norte, ao mesmo tempo em que a gente abre outras frentes de segurança hídrica, tanto no estado como em outros estados do Nordeste, e eu tenho tido a oportunidade de abraçar e ser abraçado por milhares de nordestinos espalhados aí pelo nosso semiárido, porque todas as semanas, inclusive amanhã, desculpe, essa semana que passou, né, eu estarei na Paraíba, inaugurando uma barragem enorme lá em Cuité, vou ao Ceará, né, para religar o bombeamento do Cinturão das Águas ali pelo Vale do Jaguaribe, para chegarmos ao Castanhão, né? Estive lá em Sertânia com o presidente em Arco Verde e foi uma emoção indescritível ver a água jorrar no sertão de Pernambuco, numa área extremamente árida. E para mim, assim, um processo de transformação, Marcos. Eu estive ali em Cajazeiras, na Paraíba, antes da barragem de Boa Vista tomar forma. Então, era pedra, eram cactos, eram cardeiros, eram facheiros, né? Era um local extremamente árido, e você voltar 2 meses depois, 3 meses depois, e ver um mar,
um mar de 256 milhões de metros cúbicos de água, e a população comemorando, brincando, tomando banho. Eu não tenho dúvida que o Nordeste vai mudar. Nós somos o Nordeste antes da conclusão dessa obra e seremos o Nordeste depois. Ministro, para fechar, eu queria falar um pouco da visita do presidente, muito importante para Caicó, não é? Eu sei que você não pode falar muita coisa da agenda, mas eu queria que você nos... O que é que você pode adiantar? Eu sei que ele vai chegar nesta terça-feira aqui na cidade, dorme aqui em Caicó, visita Jucurutu, Jardim de Piranhas. A gente sabe que o presidente Bolsonaro ele é muito imprevisível, a qualquer momento pode causar uma visita de surpresa a algum ponto aqui de Caicó. Já se especula muito essa possibilidade. O que é que você pode adiantar da agenda dele aqui no Seridó? Olha, você está em Caicó, você está testemunhando aí, em primeira mão, o que está acontecendo na cidade, né? Essa expectativa, essa comoção, né? Em Caicó como centro, mas de toda a região do Seridó, da Paraíba, né? Do Ceará, de Pernambuco, de outras regiões do estado do Rio Grande do Norte, e comitivas que estão se deslocando para Caicó e de lá para Jardim de Piranhas. O presidente vai começar a terça-feira lá em Salgueiro, porque o eixo norte, que é esse eixo que vai chegar no Rio Grande do Norte, no Seridó, ele começa ali em Cabrobó, né, em Pernambuco. Então nós vamos visitar em Salgueiro o Centro de Controle do PISF, que é o projeto de integração do São Francisco. É uma sala de controle onde todas as estações de bombeamento do eixo norte e leste, todos os reservatórios, todos os canais são controlados remotamente. E foi instalado nesse governo do presidente Bolsonaro. De lá nós vamos até Jati, no Ceará, passando por Milagres, ali em Pernambuco. Em Jati, Marco, nós vamos religar o bombeamento das águas, do cinturão das águas, para as águas chegarem pelo Rio Salgado até o Castanhão. E Jati é um lugar histórico para nós, porque foi aonde as águas do São Francisco adentraram no território do Ceará. De lá nós vamos até São José de Piranhas, né, lá em Caiçaras, que é um reservatório que fica entre Boa Esperança e Engenheiro Avidos, que é entre Cajazeiras e a própria cidade de São José de Piranhas. E esse reservatório para nós é importantíssimo, porque ele tem uma bifurcação. Uma vertente vai em direção a Engenheiro Avidos, a São Gonçalo e a São José de Piranhas, e uma outra que está sendo construída agora é justamente o nosso canal do Apodi, né, que vai permitir que as águas do São Francisco adentrem o Rio Grande do Norte também na região oeste, ali por Major Salles e Luiz Gomes. Então, o presidente vai visitar essas obras e esse canteiro de obras e essa ação na Paraíba. Então, da Paraíba, nós nos deslocaremos até Caicó. O presidente vai chegar por volta de 18 horas, é a nossa expectativa, e ele vai pernoitar ali no hotel de trânsito do Batalhão de Engenharia. O presidente é uma pessoa muito simples, Marcos. Há uma série de convites que foram muito bem recebidos pelo presidente, né, do próprio prefeito, de autoridades locais, de comerciantes, de empresários, de pessoas de fora da cidade, para recepcioná-lo num jantar com autoridades e tal. Mas o presidente, ele tem um estilo diferente. Ele agradeceu a todos, mas ele provavelmente ele vai visitar a Praça da Alimentação, ou a Ilha de Santana, deve comer aí a carne de sol de Caicó, comer um espetinho, tomar uma Coca-Cola, uma tubaína, né, visitar a população de Caicó e em seguida se recolher, né, porque no dia seguinte vai ser um dia cheio, né, nós vamos sair em torno de 9 da manhã para Jucurutu. Está sendo programada aí uma motociata, aí, me parece que é isso, eu não tenho certeza, mas parece que na cidade, antes dele fazer esse deslocamento, e de Caicó ele iria a Jucurutu, onde nós vamos dar essa ordem de serviço da estrada da Serra de João do Vale. Ele vai visitar novamente o Oiticica, dado o simbolismo do empreendimento. Em seguida, também de helicóptero, nós estaremos em Jardim de Piranhas. Eu não tenho dúvida que para o Rio Grande do Norte essa é uma ação importantíssima, para mim é um privilégio, né? Mas se você me permite uma comparação, eu estava conversando hoje pela manhã com um amigo e ele fazia uma analogia, né, com o que ocorreu na década de 60.
O Rio Grande do Norte, naquela época, as pessoas não se lembram, né? Alguns são vivos, né? Vivia com candeeiros, com motores a diesel, né? E com velas. Não tinha energia elétrica no Rio Grande do Norte. Então, foi a chegada da energia elétrica que vinha de Paulo Afonso, né, que transformou o nosso estado. E, para aquele momento, foi uma revolução. O que se viu de forma subsequente, quem é que consegue imaginar a vida sem eletricidade, né? E hoje, muitas pessoas conseguem conviver com a falta d'água. Então, daqui a 3 anos, 4 anos, quando essa ação tiver a maturidade que nós imaginamos que vai acontecer, nós estaremos olhando para trás e dizendo: como é que a gente conseguia viver sem água nas nossas torneiras? Como é que a gente conseguia viver, né, sem água para fazer a agricultura irrigada, sem água para permitir a instalação da indústria, sem água para evitar o aumento da mortalidade infantil? Então, vai chegar também essa hora. E o marco temporal vai ser dia 9 de fevereiro de 2022, ano do bicentenário da nossa independência e ano da independência do Nordeste, efetivamente. Ministro Rogério Marinho, obrigado pela sua participação aqui no Sistema Rural de Comunicação. Obrigado, Marco. Até 8 da noite estaremos aí em Caicó para lhe abraçar pessoalmente ao povo de Caicó e do Rio Grande do Norte.